Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês podem ter percebido, a gente finalmente chegou na marca de 10 mil vídeos, 10 mil inscritos aqui no canal, e eu queria muito agradecer a você que acompanha esse canal, mesmo com um monte de vídeos demorando pra caramba pra sair. E eu resolvi fazer um negócio simples pra esse especial, que seria só um perguntas e respostas. Então eu pedi algumas perguntas pra vocês no YouTube e no Instagram, e eu selecionei todas elas. Eu vou responder todas que mandaram, que não são tantas até, mas eu vou responder todas. E pra começar, Laxmit, como que pronuncia seu nome? Eu resolvi colocar isso aqui porque tem muita gente que pergunta ainda como é que se pronuncia, e o correto é do jeito que eu falei, Laxmit. Mas eu não me importo se chamar de Lashmit, ou como tá escrito na descrição do canal, me chamar de Murilo, de Muliro, tanto faz. É só... eu tenho o nome oficial, eu tenho uma pronúncia oficial, mas você não precisa usar se você não quiser. Agora, juntando 3 perguntas. O Pedrão Oficial perguntou, pretende lançar algum curso de edição? O Guilherme perguntou onde eu aprendi a editar e gostaria de um curso também. E o Jean perguntou, você nos ensina um dia a editar um vídeo igual ao do Whip? E bom, eu já pensei nisso, de fazer talvez um curso de edição, e eu ainda tenho essa ideia que eu quero colocar em prática em algum momento, mas como eu já contei em alguns outros lugares, ensinar edição não é exatamente uma tarefa fácil. Quer dizer, ensinar é fácil. Ensinar bem já é outra história. Eu tenho um grande problema de didática que eu ainda preciso melhorar pra poder ensinar, e também eu mesmo ainda tô aprendendo muita coisa de edição. Então, no momento que eu senti que eu estou num nível bom pra poder chegar ao ponto de ensinar alguém a editar, eu planejo sim ensinar as pessoas. Então, por enquanto, o que eu tô querendo fazer é, no meu Twitter, fazer mini tutoriais de edição, ensinando a fazer um efeito aqui, um efeito ali. Eu já cheguei a fazer isso uma vez e até que deu certo, então eu tô querendo fazer isso por enquanto pra poder ir testando coisinha por coisinha até chegar o momento que eu vou ficar bom de fato pra poder ensinar alguém. Agora, sobre onde eu aprendi a editar, foi o YouTube. Eu comecei a ver um monte de tutorial disso aqui, e eu acabei só pegando coisas que eu aprendi aqui, coisas que eu aprendi ali, mesclando e conseguindo fazer um conhecimento bom sobre edição, ao ponto de eu conseguir me virar o suficiente para aprender coisas mais fáceis. Não mais fáceis, de forma mais fácil. E algo que estranhamente ajuda bastante nisso é você ver vídeos de workflow de edição. Você vê pessoas editando, você vê aqueles vídeos de um dia na vida de um editor, ou coisas desse tipo. Elas me ajudaram bastante a entender a forma com que as pessoas fazem o seu trabalho de edição de vídeo e conseguir ver o que daquilo se aplica pro meu estilo de edição de vídeo. Então, esse é um tipo de coisa que também funciona bastante e você pode pegar pra poder tentar ver um pouquinho. O Gusta perguntou o que você acha atualmente sobre trabalhar com edição. Existem pessoas melhores? Eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra responder isso, mas levando em conta apenas a experiência que eu tive em outros trabalhos, que no caso foram de atendente de suporte, de telemarketing, coisas desse tipo, e técnico de TI, vale muito a pena. Mas também tem coisas que você precisa levar em conta. Sendo um editor de vídeo autônomo como eu sou, você precisa aprender a editar vídeos e fazer muito mais coisas do que só isso. Nos meus antigos trabalhos, eu ganhava assim menos do que eu ganho agora com edição de vídeo, porém eu só precisava levantar da minha cama, ir trabalhar, voltar pra casa e é isso, meu salário estava garantido no fim do mês. Agora, como editor, eu preciso aprender a editar. Mas também preciso aprender a fazer contratos, cuidar de burocracia, financeiro. Também eu preciso aprender a gerenciar meu tempo, fazer nota fiscal. Esse tipo de coisa é bastante coisa. Talvez você trabalhando em uma empresa de edição de vídeo é um pouco mais fácil. No meu caso, é bem trabalhoso. Mas se você se organiza bem, você consegue ficar tranquilo até. Você consegue pegar um trabalho que paga bem, fazer ele de forma mais rápida, sei lá, ter uns 3 dias de folga na semana, quem sabe? Fora, também tem um ponto que você trabalha no conforto da sua casa, né? Então... Mais 2 perguntas. A Nana perguntou quais são as minhas inspirações, como artistas ou até mesmo obras. E a Solidak, ou o Solidak, eu não vi. Você se inspira em obras, artistas, editores, youtubers para fazer seus trabalhos hoje em dia? E eu resolvi separar isso em 3 categorias. Em edição, a minha principal inspiração é o Rick Editor. Eu adoro a forma que ele edita os vídeos dele. Eu acompanho ele faz muitos e muitos anos e eu fiquei muito fissurado na forma que ele edita muito bem. Ele sabe principalmente cuidar bem de cores e posicionamento de edição. É uma coisa que eu quero muito conseguir replicar bem algum dia. E também indo para uma outra área de edição, que é o Geek, a área de AMVs, MMVs e coisas assim. Eu me inspiro em vários criadores, mas se fosse para citar um, seria o Zenou, porque o cara, ele é um monstro na edição. Eu não sei como é que o cara consegue fazer essas coisas. Então eu me inspiro nele para poder aprender como fazer motion, movimentação 3D, esse tipo de coisa. Além de principalmente o Kuroshite para fazer coisas como a AMV. Eu adoro a tipografia que ele usa em vídeos. Ele consegue fazer um negócio
simples, mas também muito bem feito, e eu queria muito conseguir replicar esse tipo de coisa que ele faz em algum momento, e eu, tipo assim, eu dou umas testadas pra ver se eu consigo replicar esse algum momento. Talvez você perceba que em vários vídeos tem alguns pequenos pontos que são um pouquinho diferentes da edição que eu geralmente faço, que normalmente sou eu treinando coisas diferentes pra poder fazer. E também, atualmente, também entro nessa parte um pouco do motion, só que não exatamente em mangá, em movimentações muito rápidas, mas em coisas um pouco mais lentas. Eu me inspiro bastante no Léo QS, no Twitter, que ele é o editor do Daishikao e ele faz um trabalho sensacional. E ultimamente eu tô analisando bastante as edições dele pra ver principalmente movimentação 3D, parallax, esse tipo de coisa, que eu quero conseguir fazer uma coisa tão boa assim um dia. Fora que a organização de timeline atual que eu uso é baseada completamente na que ele fez. Então, agora em roteiro, eu tento aprender bastante com o Rick e o Pombo, que são duas pessoas que eu acho os roteiros sensacionais e, assim, é uma coisa que demora. Roteiro é uma coisa que demora pra você aprender, né? Tipo, exatamente você olhar e você magicamente você consegue replicar um roteiro bom. É uma coisa que demora e eu tento usar bastante os roteiros deles como base pra criar uma estrutura de roteiro boa. E por último, em estética de vídeo, eu tento me basear bastante em Persona 3, tanto o Portable quanto o Reload, que eu acho a estética desses jogos maravilhosa e eu gosto muito de replicar a forma que o jogo bota aquela UI deles, que não é algo exatamente difícil de se fazer, mas é algo difícil de você conseguir deixar bonito. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. O Rogers perguntou, quando vai abrir comissão? Sei lá. Atualmente eu tenho um grande problema com procrastinação, então eu procrastino muito vídeos, então eu edito os vídeos do IP e eu quase não tenho tempo de editar meus vídeos porque eu fico procrastinando. Então eu vou melhorar isso ainda antes de começar a abrir mais comissões. O Tylefone perguntou, você namora com o Whip? Não. Como é que é o negócio? Não, calma aí. Agora mais 5 perguntas que dá pra responder de uma vez só. O Luiz pergunta como foi o início pra você. O Leandro, a Bela e o tal do Zin perguntaram como que eu decidi começar na edição. E o Davi, além de perguntar isso também perguntou dicas pra editores novos. E assim, começar foi mais fácil do que eu pensei que seria. Eu sempre brinquei de editar por aqui e por ali, fazendo uma coisinha ou outra, mas pegar pra editar pra valer mesmo foi tipo uns 3 anos pra cá. Felizmente eu tive a sorte do Pombo Atômico me chamar pra editar um outro canal que ele tava fazendo na época, e por conta daquele canal, o IP viu a minha edição, gostou dela e me chamou pra editar o Espantalho. Então continuei nele por um tempo, até isso evoluir e eu começar a editar pro IP e tamo aí até hoje. E uma dica que eu dou pra quem é editor iniciante é: copie os outros, mas não da forma ruim. Você vê um efeito legal em um filme, em um livro, que livro? Você vê um efeito legal num filme, num vídeo e tal, tenta pegar ele e tenta replicar do zero. Pega ele e quebra em vários pedaços, tenta descobrir como é que se faz isso aqui, como é que se faz isso aqui, até você montar um efeito exatamente do jeito que tava, só que você que montou do zero. Porque fazendo isso, você vai conseguir testar muito das suas habilidades, você vai aprender ferramentas novas no programa, você vai aprender habilidades novas, talvez descubra criadores bons que te ensinem, façam tutoriais bons, como por exemplo, você quer fazer um efeito bacana, você pesquisa como é que faz tal efeito, como é que faz tal outro, pra você juntar e fazer um efeito bonito. Então, assim, copiar os outros dá um aprendizado muito bom, mas não copia pra plagiar, é pra copiar pra aprender. O Vini perguntou, demora muito pra você editar seus vídeos? E se sim, como você faz pra otimizar essa parte? Atualmente eu não consigo pensar em nada que possa otimizar a minha edição, porque elas não exatamente demoram muito pra ser feitas. O que acontece é que eu tenho 2 empecilhos muito grandes na hora de editar os meus vídeos. O primeiro é a procrastinação. Como eu trabalho com edição, é muito comum eu terminar de editar um vídeo do IP e aí eu, vou editar meu vídeo agora. Eu abro o editor pra poder mexer nele e eu fico parado sem fazer nada por 10 minutos porque eu tô cansado de mexer no editor. É só uma procrastinação porque eu tô meio que cansado depois de ficar horas e horas editando um vídeo. Acontece, é normal. E a segunda também é culpa minha, porque como os vídeos são meus, eu que edito eles, eu tô sempre testando coisas novas, eu tô sempre fazendo as coisas ficarem o mais perfeito possível, o que acaba fazendo com que eu refaça várias e várias partes dos vídeos. O último vídeo que saiu agora, do Impostor Factory, só a parte da dublagem dele, só a parte da dublagem, sabe a dublagem do Quincy, que se você não viu, veja lá, só a dublagem do Quincy, que é tipo a maior dublagem que teve no vídeo, eu regravei 4 vezes, porque eu não achei que tava bom. Então assim, imagina eu, depois de editar todo o vídeo, separar tudo aquilo certinho, eu tendo que substituir clipe por clipe 4 vezes. É uma coisa que demora muito tempo e eu tenho que parar de fazer porque eu preciso lançar vídeos. Alice Guria, eu acho que é isso, perguntou qual é o melhor app de edição para celular. Eu não cheguei a mexer em muitos apps de edição para celular na minha vida, mas dos que eu já mexi, eu acho que eu só conseguiria recomendar o Alight Motion, que é bom para fazer motion. Eu usava o CapCut antes, mas, bom, ele não tá muito bem das pernas agora, né? A Nya falou batata.
FBMTHS perguntou como você monta suas edições. Então, eu pego os arquivos e eu coloco eles na timeline. O Heitor Santos Fisch perguntou como é editar pro hippiezinho safadinho. Pô, é legal, não tem nada pra reclamar não, o cara é um ótimo cliente. O HGzinho perguntou, edita por onde, meu mano? Aliás, parabéns pelos 10k, muito obrigado. Eu uso atualmente o DaVinci Resolve Studio 20. Sim, é a versão paga. Valeu a pena. O Murilo perguntou, além de editor, você trabalha com o quê? Atualmente, nada. Eu sou só editor de vídeo, mas como eu já disse antes, eu já fui técnico de TI e atendente de telemarketing. O Yudi perguntou como você faz seus presets no DaVinci Resolve e como eu posso automatizar as minhas edições. A forma correta seria você usar macros, onde você cria um efeito na página do Fusion, você salva e você consegue reutilizar ela como um efeito só. Mas o jeito que eu decidi fazer é de uma forma mais fácil e é mais simples se eu precisar reescrever alguma coisa que eu fiz errado. O DaVinci tem uma coisa chamada Power Bins, onde você pode salvar imagens, áudios, clipes e eles ficam salvos lá para você reutilizar em todos os projetos que você tem. Então o que eu faço? Eu pego meu clipe e coloco um efeito. Sei lá, eu pego um texto e coloco um wave nesse pra ele ficar fazendo aquelas ondas. Então eu pego esse texto, arrasto pra Power Bins, renomeio e pronto. Ele tá separado ali pra, em qualquer projeto, eu só puxar ele pra timeline e eu consigo usar. O Leandro perguntou, Murelin Reacts voltará? Então, eu não queria pesar o clima do vídeo, então, pra resumir, a minha época de Reacts foi uma época onde era bem sombria a minha vida, não era muito legal as coisas, então a ideia de fazer Reacts de novo me passa um sentimento meio ruizinho, então, talvez um dia eu volte, mas antes eu tenho que cuidar da cabecinha. O Pedro Rue perguntou, tu é do rock? Isso conta? O Antoy falou, mano, vi que moramos na mesma cidade e... Esse lance da cidade me dá um pouco de medo, na real, porque eu não me lembro de ter dito a minha cidade em nenhum momento. Acho que o máximo que eu disse foi o estado onde eu moro, então... Mas enfim, o que te fez abandonar o TI? O motivo de abandonar o TI foi... Caraca, pra mostrar isso aqui agora vai ser complicado. Bom, foi isso aqui. Isso aqui é uma cicatriz no joelho que é resultado de uma patela quebrada depois de uma queda de 7 metros de altura em cima de uma escada. É isso. O que aconteceu é que eu já tava meio pá com TI, eu não tava gostando muito da parada, apesar de não ser exatamente difícil de trabalhar com TI, eu só não tava gostando muito. É só um mercado que não é muito minha brisa, eu não gosto muito de interagir com centenas de pessoas diariamente. Então essa queda que eu tive no trabalho foi só pra mostrar também que, além de chato, esse trabalho podia ser muito perigoso. Por conta disso, assim que surgiu a oportunidade de eu sair, eu saí. Bagagens do Aeroporto falou, parabéns, seus vídeos são incríveis de verdade, mereceu demais os 10 mil inscritos, muito obrigado. Você pretende fazer vídeo de Chrono Cross? Eu ainda não sei se eu vou fazer vídeo de Chrono Cross, ele tá nos meus planos pra jogar, eu só não peguei pra jogar ainda. Eu sei pouquinhas coisas sobre, pouquinhas coisas mesmo, mas eu tenho uma pequena regra pros vídeos do canal, que é, se eu jogo um jogo e eu sinto que a review dele vai ter, tipo, muito mais coisas negativas do que positivas pra falar, eu nem faço vídeo. Eu prefiro nem fazer o vídeo, porque eu não quero ficar só fazendo um vídeo cagando na cabeça de qualquer jogo que talvez seja lá o favorito de uma pessoa. Então assim, eu vou jogar e se eu gostar do jogo, eu faço um vídeo sobre. Samu falou, nós sabemos de tudo, nos deu sinais e te ajudaremos. Se o Ip diz que eu não vou nem responder essa. Gabriela Farias Ottoni perguntou, quando você começou a fazer vídeo para a internet? Lá por volta de 2012 mais ou menos, com canal de Minecraft e alguns outros jogos, até canal de opinião eu já tive, mas enfim, nem adianta procurar porque você não vai achar, eu apaguei todos. Infelizmente. Mas só lá no fim de 2001, tipo, no fim mesmo, tipo, dia 31 de dezembro, eu criei o meu canal de React, que foi o primeiro que deu meio que certo, até chegar o momento que eu troquei pra fazer esse canal aqui. A Candice falou, parabéns, Lax, como seria um jogo ideal ou perfeito de Pokémon pra você? Eu nunca cheguei a parar pra pensar nisso. Caraca, que frase que eu falei agora, nunca cheguei a parar pra pensar. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que o que eu gostaria seria um jogo com sprites movimentados igual teve em Nova, né, no Black and White, com a Pokédex nacional inteira, né, todos os Pokémons, mecânicas atuais como os Megas, os Z-Moves, Gigantamax, coisas assim. Isso, eu acho que só isso já seria muito bom pra mim. E eu sei que isso é possível porque já teve gente que fez isso em Hack Runs de GBA. Então... tá aí, né? O Quintana, ou a Quintana, não sei, falou qual é o teu jogo favorito. O meu jogo top 1 não mudou fazem 10 anos, acredito eu, que é o Castlevania Area of Sorrow. Mas o meu top 5 mudou algumas vezes. E atualmente o meu top 5 é Castlevania Area of Sorrow, Persona 3 Reload, Dungeon Hunter 2 HD, Momodora Moonlit Farewell e Hollow Knight Silksong. O Bumped Cypher falou, tô há meses editando um único vídeo por causa do maldito Sony Vegas. Que outro editor eu devo usar? Qual você acha melhor pra começar? Premiere ou DaVinci?
Coitado. Ainda bem que você quer sair dessa desgraça que é o Vegas. Tá, brincadeira. Eu não gosto nem um pouco do Vegas, mas ele não é exatamente um editor ruim. Dá pra melhorar em bastante coisa, mas ainda assim não é todo ruim. E assim, eu já usei muitos editores de vídeo na minha vida. Premiere, DaVinci, OpenShot, Shotcut, Kdenlive, Lightworks, CapCut, Filmora e Vegas. Com isso eu meio que criei o Big Tree dos editores que, se você se acostumar a usar, dificilmente você vai falar: nossa, tem um efeito que eu não consigo fazer nesse editor. De alguma forma você consegue fazer. Talvez seja meio da gambiarra, mas você consegue fazer. E esse Big Tree seria o combo de Premiere com After, porque eles meio que se complementam, então eu conto como um só, o DaVinci Resolve e o Vegas. Se o Vegas de fato não tá dando pra você, talvez ele tá travando, tá crashando, sei lá, eu recomendo você testar tanto o Premiere quanto o DaVinci pra você ver qual que você se acostuma mais fácil. O Premiere, ele tem uma comunidade maior e mais ativa e não consome tantos recursos do seu PC quanto o DaVinci, porém o DaVinci é um pouco mais acessível, tendo uma versão totalmente de graça dele, que você pode só baixar e testar no seu PC. E essa versão tem, tipo, 80, 90% das coisas que você tem no pago no estúdio, você tem no grátis. Então, assim, dá pra você testar muita coisa. Marimbani, como faço pra ser sua amiga? Agora é o momento conselho. Se for pra acontecer, vai acontecer uma hora ou outra. É assim que funciona. Isso que eu vou falar agora não chegou a acontecer comigo, tipo assim, pessoas verem pra mim com isso, mas eu não recomendo você tentar muito ser amigo de uma pessoa que você acompanha. Claro, eu não tô falando que você fez isso, Marine, porque isso normalmente só vai fazer a pessoa se afastar de você. Bom, dando um exemplo meu, tem várias pessoas que eu já acompanhava faz muito tempo, e hoje em dia ou eu converso um pouquinho, ou eu converso bastante. Tem, por exemplo, o Ipe, o Pombo, sei lá, o Keller, o Tiba. Teve também uma madrugada aleatória que eu joguei Celeste com o Golart, e assim, ele é um cara que eu acompanho faz muitos e muitos anos, e mesmo assim eu não cheguei pra ele e fiquei: meu Deus do céu, Golart, eu sou seu fã, eu gosto muito de você e tal. Eu não fiquei fazendo isso. É só você se lembrar, a pessoa, ela pode ter 5, 10 milhões de inscritos, ela ainda é uma pessoa, ela ainda é um ser humano. Então assim, ficar insistindo muito vai fazer a pessoa se afastar. No máximo ela vai falar: muito obrigado por ser meu fã e sei lá o que, mas a amizade é bem difícil acontecer desse jeito. Dito isso, eu sou absurdamente tímido, então eu nunca vou falar em DM com ninguém que eu conhecer da internet ou do canal, alguma coisa assim. Talvez, se você me encontrar em alguma comunidade de Discord, se você me encontrar, sei lá, alguma comunidade de YouTube ou qualquer coisa assim, eu falo com você de boa. Só que a timidez não me deixa entrar em conversar com uma pessoa diretamente. O Algo Fracassado perguntou algumas coisas. Você conhece o RPG Modern 3? Se sim, eu recomendaria o vídeo. Sim, eu conheço o Modern 3, eu já ouvi dizer que ele é excelente como jogo, mas se eu fosse fazer um vídeo, eu teria que começar lá do 1 até chegar no 3. No caso, o Modern 1, depois o Earthbound, depois o Modern 3. Como você se imagina daqui a 5 anos? Faz um tempinho que eu não penso muito no futuro dessa forma. Então assim, a única coisa que eu consigo pensar é: eu espero estar casado. E é isso. Se você fosse qualquer outra coisa menos youtuber, o que você gostaria de ser ou o que você acha que seria? Possivelmente eu ainda estaria trabalhando como TI. Não era exatamente um trabalho tão difícil as coisas que eu fazia. Eu até que me dava bem lá e tinha até possibilidade de crescer mais, só que eu só não quis continuar mesmo. E eu já falei por quê. Depois dos 10k é só progresso, boa sorte. Muito obrigado, estamos crescendo lentamente, mas um dia a gente chega lá. O Paulo Atsuya e o Ambrionshine perguntaram umas coisas parecidas, que é: pretende continuar com os vídeos de jornada de Pokémon e fazer jornadas de outros jogos também, como, sei lá, Persona ou Shin Megami Tensei? E o Ambrionshine perguntou: você pretende jogar jogos de outras franquias, como Zelda ou Sonic, e postar no canal? Sim, eu planejo fazer de Pokémon ainda, e a minha ideia é continuar até não conseguir mais jogar. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer no Ventos e Ondas, porque eu não tenho nem o Switch 1, quanto mais o 2, mas isso a gente vê no futuro. Aliás, eu já aviso que quando eu jogar, o meu inicial vai ser o Pombom, e eu não quero nem saber. E sobre outros jogos, meio que todos os meus vídeos são experiências de jogos, são jornadas minhas nos jogos. Inclusive, Persona também, que eu só não fiz ainda porque é muito difícil fazer roteiro desse jogo. Pelo menos fazer roteiro de uma forma que eu acho interessante. Eu já tentei umas 4 vezes e eu não consegui. Zelda é algo que também está nos planos, mais especificamente 2 jogos em um vídeo. Os jogos se complementam, então tá aí a dica. E algum dia eu quero fazer um vídeo falando mal de Sonic Unleashed, porque eu joguei um pouco da versão de PS2 e eu odiei, então eu quero tentar jogar a versão de Xbox 360 antes, que me falaram que é a melhor. O problema é se eu jogar e achar ele bom, aí é um problema pro meu vídeo. Então, surgiu umas perguntinhas extras, então tô gravando isso aqui depois, por isso que a câmera está diferente e é só isso. Vamos pras perguntas finais. Você edita tanto pra canais de outras pessoas quanto pro seu próprio canal. Você sente que o estilo de edição que você usa no seu canal acaba influenciando os trabalhos que faz pra outros criadores? Ou consegue separar completamente
completamente essas duas coisas. Na realidade, é o contrário que ocorre. O que rola muitas vezes é, como eu não edito tanto pro meu canal, muito mais para outros canais, o que acontece é muitas vezes eu começar a editar os meus vídeos e, sem querer, colocar alguma coisa dos vídeos do IP, dos vídeos da Poly, de qualquer outro canal que eu for editar, puxo alguma coisa do vídeo dele pro meu e eu penso, poxa, isso aqui não era pra estar no meu vídeo, isso aqui não é meu estilo de edição. Aí eu tenho que ficar me controlando pra não ficar puxando as coisas dos outros pros meus vídeos. Você já teve alguma ideia de vídeo que parecia incrível no começo, mas quando foi pesquisar como fazer, acabou percebendo que não tinha como executar? Mais ou menos. Acho que o mais próximo que eu tive disso foi o Persona 3 Reload, que eu ainda vou fazer o vídeo. A questão é que ele era muito complicado de fazer, de seguir uma linha de raciocínio. É porque o jogo é dividido em dias, ele é muito longo, é muita história, então eu tava com uma dificuldade muito grande de fazer o negócio ficar dinâmico, não ficar chato e eu conseguir passar tudo que o jogo passou. Então assim, eu ainda preciso encontrar uma forma de eu conseguir contar o que preciso contar sem deixar o vídeo muito chato. O que isso vai ser um problema, considerando que eu agora quero abordar todas as mídias referentes a Persona 3, incluindo os animes, os jogos extras, umas coisinhas que vai ser meio difícil encontrar como é que eu vou jogar esse troço. Vai me pedir em casamento quando? Hein? Você não se faz de desentendida não, que você já sabe. E bom, é isso, galera. Muito obrigado de novo pelos 10 mil inscritos. Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram nesses 2 anos aqui acompanhando os pouquíssimos vídeos que eu lanço. E eu peço que torçam para que eu vença a procrastinação e lance mais vídeos. Bom, é isso. Fiquem todos bem e tchau.